Olá, meus amigos. Quebrando um pouco essa questão de falar sobre doença, vamos falar hoje sobre saúde. Vamos falar sobre o microbioma, que é um verdadeiro órgão aí no nosso organismo, e vamos entender o que é essa relação aí de mão dupla entre o nosso organismo e os milhares, bilhões, trilhões de micro-organismos que vivem dentro da gente. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever, curte o vídeo, não custa nada. O que é esse tal de microbioma? Gente, microbioma, então, como eu falei, são trilhões de bactérias, de micro-organismos que vivem dentro da gente e com a gente o tempo todo. São entre 10 e 100 trilhões de micro-organismos. E ali dentro estão presentes bactérias, fungos, protozoários, vírus, mas realmente a maioria são bactérias. E esses micro-organismos, então, eles vivem em equilíbrio com a gente. Eles são comensais, eles vão ajudar a gente, mas nós somos a casa deles e nós vamos fornecer o quê? Nutrição para eles, abrigo, né, gente? Então é uma via de mão dupla. Quando a gente começa a estudar o microbioma, a gente vê que existe um universo sobre esse assunto que muitas vezes a gente nem sabia. A relação que a gente tem com esses micro-organismos é fundamental para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema imune, para o fígado, para a pele. Hoje em dia a gente fala até de eixos, né? O eixo intestino-cérebro, intestino-pulmão, intestino-fígado, para vocês terem uma noção de como que as coisas estão relacionadas. Esses micro-organismos, principalmente as bactérias, o que eles vão fazer para a gente, né? Qual que é a vantagem disso para a gente? A primeira vantagem é o seguinte, gente, as bactérias que são boas, que não vão causar lesão na gente, elas vão competir com as bactérias ruins, com os micro-organismos ruins para a gente. Só nisso a gente já está tendo uma vantagem, porque está diminuindo a quantidade dos ruins para privilegiar as boas. Fora isso, essas bactérias elas vão metabolizar também algumas coisas que a gente não consegue metabolizar, então elas vão disponibilizar para a gente alguns componentes que estão presentes em alguns alimentos que a gente não consegue digerir e não consegue absorver. Elas vão produzir também nutrientes, vitaminas que são fundamentais para a gente, então a gente só vai conseguir absorver baseado nisso. Fora isso, elas criam um microambiente anti-inflamatório, protegendo as nossas células, mantendo as nossas células próximas umas das outras, diminuindo aquela permeabilidade intestinal, que vai ser rompida no caso de uma disbiose. Então, quando a gente começa a ter bactérias ruins proliferando mais, ou seja, a gente vai ter uma grande mudança nos tipos de bactérias que a gente tem, diminuindo a variedade, aumentando a quantidade, o que vai acontecer? Vai criar um ambiente inflamatório naquela região do intestino. Vai deixar o nosso muco mais fino, vai afastar as células, permitindo o quê? A passagem de algumas proteínas. E quando a gente absorve, o que acontece? As coisas caem na corrente linfática ou sanguínea e vão passar onde? Lá no fígado. Então, um dos lugares que a gente pode ter manifestação da disbiose seria lá no fígado com a esteatose hepática. Você está com esteatose? O problema pode estar nas suas bactérias. Então nós temos que controlar isso, né? Ter um microbioma saudável, bactérias saudáveis no nosso intestino. Nós temos 4 filos mais comuns de bactérias no nosso intestino, mas 2 deles são responsáveis por 90% das bactérias que a gente tem ali, que são os Bacteroidetes e os Firmicutes. Eles são responsáveis por 90%. Os firmicutes incluem aqueles lactobacilos que muitas vezes vão ser usados como probióticos para ter o quê? Uma flora boa. Só que eles têm que viver em equilíbrio. Um quadro, por exemplo, que causa desequilíbrio seria a obesidade. Se a obesidade causa o desequilíbrio ou o desequilíbrio causa a obesidade, na verdade, as duas coisas estão certas. O que a gente observa? Ratos em que a gente causa uma mudança no microbioma dele, para o tipo mais comum na obesidade, ou seja, um predomínio daqueles firmicutes, a gente observa que eles ganham peso apesar da dieta. Olha que coisa impressionante. A microbiota alterada vai levar um ganho de peso. Então, a pessoa obesa, ela tem uma alteração da flora secundária à obesidade e alimentação, mas a flora alterada gera também um acúmulo de gordura. No obeso, a gente muitas vezes vai observar o quê? Um predomínio daqueles firmicutes. E eles metabolizam as fibras de forma diferente. Então eles vão metabolizar produzindo um componente que vai privilegiar deposição e armazenamento. Enquanto que aquela flora predominando bacteroidetes que não está presente no obeso, vai metabolizar o quê? As fibras de forma a produzir o butirato que favorece o sistema imune.
Então, o obeso vai ter muitas vezes uma alteração até do sistema imune e uma predisposição ao armazenamento de gordura. Existem várias coisas que podem alterar o nosso microbioma. Algumas são transitórias e outras são mais duradouras. O nosso microbioma, gente, ele começa a se desenvolver no momento do nosso nascimento. Então, a gente entra em contato muitas vezes com a flora da mãe. Então, até a via de parto faz diferença. Mas também tem o fator genético. Então, a gente vai ter um período de uma flora muito variável. Depois, chegando na vida adulta, a gente vai ter uma flora mais estável, mas ainda assim ela é suscetível a mudanças. Mudanças curtas, então uma dieta rica em proteína num dia ou outro não vai causar uma mudança duradoura. Mas já uma dieta predominante de proteína durante um período mais longo, aí sim vai ser suficiente para alterar e aí a gente vai ter uma flora predominando um certo tipo de bactérias. A mesma coisa acontece com a gordura. Então uma dieta com predomínio de gordura durante muito tempo, principalmente gordura do tipo saturada, vai predispor a um predomínio do tipo Firmicutes, que são aquelas bactérias que predominam no obeso. Então, a dieta com excesso de caloria, de gordura, vai predispor a isso aí, que vai ser uma flora mais inflamatória e que vai levar ao quê? A um aumento de inflamação no organismo que a gente observa no paciente obeso, que a gente fala que é uma inflamação sistêmica de baixo grau. Então, a pessoa obesa com excesso de gordura, ela tem uma inflamação no organismo como um todo, predispondo a quadros de aterosclerose, resistência à insulina, diabetes, que é aquela síndrome metabólica associada à obesidade. E com isso também pressão alta e outros problemas de saúde. Então, gente, o nosso microbioma, ele é típico nosso, depende da nossa genética, também dos nossos hábitos de vida. Começa com a gente lá no momento do nosso nascimento, vai se estabilizar depois, ficando com a gente mais ou menos estável aí na idade adulta, mas dependendo muito do nosso estilo de vida. Coisas que alteram o nosso microbioma, principalmente a dieta e também atividade física, padrão do sono, drogas, né? Drogas que eu digo, gente, medicamentos em geral, principalmente os antibióticos. Tem antibióticos que a gente usa que podem alterar até no longo prazo a nossa flora. E já alguns vão predispor a uma flora boa, que a gente vai usar naqueles quadros, por exemplo, de supercrescimento bacteriano, naquele paciente com intestino irritável, que a gente precisa de um curso curto de antibiótico para melhorar a flora. Sobre esse assunto de flora, a gente tem muito mais o que falar, né? Inclusive sobre os probióticos, eu tenho que falar sobre eles novamente. Tem vídeo aqui no canal, mas eu quero fazer um vídeo novo para vocês logo logo. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever, curte o vídeo e acessa meu site, que toda semana eu posto textos lá sobre saúde intestinal de forma geral. São textos aí de qualidade para vocês. E me segue lá no Instagram também, né? O Instagram está crescendo graças à participação de vocês. Lá eu abro caixinhas de perguntas, conteúdos interativos para a gente conversar um pouquinho. Um grande abraço, vejo vocês logo logo.